Oi, 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 meninas e meninos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a obreira Lucy Claro e você está comigo aqui no canal Devocional para Mulheres Lucy Claro. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos estudando a série de devocionais Segredos do Lugar Secreto. E essa semana estamos conversando sobre armas espirituais que devemos fazer uso para conseguirmos vencer nos dias maus. E eu gostaria que você fizesse a leitura comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 até o 4, diz assim: Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Paulo está nos ensinando neste texto que as nossas armas para lutarmos contra o inimigo, ela não é humana, mas são armas poderosas em Deus. E aí eu tenho falado para vocês de algumas destas armas, então falamos da oração, falamos do louvor, e hoje eu quero conversar com você sobre uma arma poderosíssima, que é a palavra de Deus. Isso mesmo, a Bíblia. A Bíblia, ela é a voz de Deus para nós, por isso chamamos de palavra. São a palavra realmente que Deus tem para a nossa vida. É a nossa regra de fé e a nossa regra de conduta diária. É ali o teu manual, aonde você vai aprender como se conduzir diariamente de acordo com a vontade do Pai. E esta palavra vai nos ensinar que realmente há poder na palavra de Deus. Veja comigo ali, olha, Salmo 119. Aliás, eu aconselho você a ler o Salmo 119. É o capítulo maior que existe na Bíblia e realmente ele é repleto de muitos ensinos acerca de quão importante é a leitura e a meditação na palavra de Deus. Salmo 119, lá no versículo 98, vai dizer assim: Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, portanto, estão sempre comigo. Olha só, você quer ter sabedoria para vencer uma batalha? Qual batalha que nós vivenciamos todos os dias? A Bíblia, a palavra de Deus, a nossa arma, vai nos ensinar que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra sangue ou carne, vai dizer, né? Então não é contra as pessoas. A nossa luta é contra o inimigo, Satanás, que usa a vida de pessoas para nos afrontar, para nos causar mal. E este texto aí do Salmo 119 vai falar assim, olha, os teus mandamentos, né? Então aquilo que está dito na tua palavra é o que me faz ser mais sábio que os meus inimigos. Lá, continuando nos versículos para frente, no 119, versículo 105, vai dizer: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quantas vezes você está aí meia perdida, sem saber o que fazer, como resolver aquela causa, como é que eu vou falar, o que eu vou fazer? A Bíblia é luz, vai te trazer a luz no fim do túnel, como nós dizemos, né? Avance um pouquinho aí a sua Bíblia e leia lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 17, e vai dizer assim: Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aí, uma espada nas tuas mãos para você poder guerrear, para você poder lutar realmente com a arma certa, e esta é a Bíblia. E qual o maior exemplo que nós temos na Bíblia de que a palavra de Deus, a voz do Senhor, que é a Bíblia, ela pode nos dar sabedoria para resistir ao diabo? É quando lemos lá Jesus sendo tentado no deserto. Vai para trás um pouquinho aí na sua Bíblia, no livro de Mateus, algumas páginas para trás, aí Mateus, capítulo 4, versículo 10 e 11 vai dizer assim: Jesus disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, seu Deus,
e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Olha só, esse é o maior exemplo que nós temos. É claro, a Bíblia está repleta de ensino nesse sentido, mas é o maior exemplo de que Satanás, bate em retirada quando nós fazemos uso da palavra de Deus. Mas como é que você vai fazer uso desta palavra? Como é que você vai vencer os inimigos, ter o seu caminho aí certo, saber como guiar o seu caminho, né? Como é que você vai fazer isso? Aprendendo da palavra de Deus. Então, por isso é tão importante você conhecer a Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia, vai nos ensinar que nós erramos porque nós não a conhecemos, nós não conhecemos a Escritura e tampouco o poder de Deus. Por isso que nós erramos, por isso que nós pecamos, por isso que nós tomamos atitudes erradas na nossa vida. Porque se conhecêssemos realmente a palavra de Deus, nossos caminhos seriam certos, nossos caminhos seriam direcionados para o rumo certo e não para fazer besteira como nós fazemos constantemente. Por isso é tão importante você fazer diariamente aí o estudo da palavra de Deus. Essa é uma grande arma que nós temos, a maior arma que nós temos contra as ciladas do inimigo que nos faz pecar, quanto às ciladas do inimigo que nos faz tomar decisões erradas, é conhecer a palavra de Deus. Ela vai com certeza te dar uma grande vantagem aí nessa luta que você sempre tem, nessa luta diária que nós temos contra o mal, nesta luta que nós temos para vivenciar. Você está com dificuldades no seu casamento? Por que eu falo sempre de casamento e de filhos? Porque o maior número de pessoas, de mulheres que acompanham aqui o nosso canal, são mulheres casadas, né? Então, por isso eu sempre toco neste assunto. Então, muitas de vocês têm enfrentado dificuldades aí no casamento. Quando você conhece a palavra de Deus, faz uso desta arma espiritual, você começa a aprender qual é o seu papel no reino de Deus como esposa. Sabendo qual é o seu papel, qual é o papel do seu esposo, qual é o papel dos seus filhos dentro da família, então fica muito mais fácil de você poder tomar atitudes corretas. Está com dificuldades aí na família? Comece a estudar os textos bíblicos que diz respeito a isso. Conheça quais são os papéis direcionados ao seu marido, a você, aos seus filhos e não inverta eles. Se você sabe qual é o papel da mulher, então faça o seu, não faça o papel do seu marido. O dele é dele. Ah, mas o meu marido não é crente, ele não consegue viver aquilo que a Bíblia ensina. Mas não é o seu papel. Não queira tomar atitudes que não diz respeito a você, porque aí sim você está sendo contrária, não está usando a arma certa. Entende? Se você usa a palavra de Deus como arma espiritual, você está tomando a atitude certa. Agora, se você quer usar a arma do outro, não vai te servir. Não vai dar certo para você. Entende o que eu estou falando? Compreendem? Deus nos deixou a sua santa palavra como armas para que nós possamos saber como usar no dia certo, na hora certa, e então sermos vitoriosas. Como usar esta arma? Você precisa conhecê-la. Não dá para você pegar... vou dar um exemplo muito básico. Hoje eu ganhei, né, na verdade, uma balança eletrônica que eu preciso para o meu trabalho. E aí, esse manual da minha balança eletrônica veio totalmente em inglês. E eu não consigo, algumas palavras eu consegui, sim, traduzir, porque meu inglês assim, é muito básico. Então, fica mais complicado de traduzir um manual inteiro. É muito fácil, eu vou lá, ponho na tomada e tudo bem, funciona. Mas se eu não conhecer a fundo o manual, eu não vou saber quais as teclas certas de apertar ali,
eu não vou saber, talvez eu vou deixar de usar funções que a minha balança tenha, que seja primordial, funções que vai me ajudar muito no meu trabalho, porque eu só vou saber o básico. Só vou saber, coloca lá o produto em cima, pesou e está pronto. Muitas vezes nós temos feito a mesma coisa em relação à palavra de Deus. Você vai para a igreja, presta o seu culto a Deus, Deus com sua infinita misericórdia dá a você a oportunidade de ter a sua fé movimentada quando ele ministra a palavra através da vida do pregador na sua vida, e aí você conhece as funções básicas da sua vida. Então você conheceu lá as funções básicas que você deve exercer, mas você não conheceu a fundo. Talvez tenha funções aí para a sua vida, teclas aí que você poderia apertar na sua vida, que facilitaria muitas coisas, mas você não sabe, porque você não conheceu o seu manual, você não leu o seu manual, não sabe o que está escrito nele. Por isso é tão importante você conhecer a palavra, porque aí você vai saber coisas que você fala, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não vi isso antes? Por que eu não tomei essa atitude antes? Por quê? Porque você começa a conhecer o manual da sua vida, como é que você deve ser guiada, as teclas certas a serem apertadas aí na sua vida. Mas, se você não tem o Espírito Santo de Deus, né, a Bíblia vai falar que as coisas para o mundo, as coisas de Deus para o mundo, parece loucura. Se você não tem o Espírito Santo na sua vida, eu te convido hoje a entregar o seu coração a Jesus Cristo, a recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Porque quando você não tem Jesus na sua vida, quando você não tem o Espírito Santo, a leitura bíblica parece uma loucura. É como o meu manual em inglês. Você até entende uma ou outra palavra, mas você não consegue compreender tudo o que está escrito ali. Por quê? Porque você não conhece a linguagem do céu. Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe também o Espírito Santo de Deus na sua vida. E este Espírito é que vai te trazer à memória aquilo que Cristo ensinou. É Ele que vai te dar ali como se os seus olhos fossem abertos. Você começa a ler a palavra e começa a entender. E você fala, puxa, eu não tinha entendido isso, agora eu estou entendendo. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo, né? Então, receba o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Deixa Deus mudar a sua vida através da palavra dele. E você que já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, faça uso das funções certas do manual na tua vida. Leia a Bíblia, estude, medite naquele texto, coloque em prática aquilo que você aprendeu e você tenha certeza que você estará em suas mãos com a espada aí do Espírito, estará em suas mãos com uma boa e valorosa arma para vencer todas as ciladas do inimigo contra a tua vida. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa e que você faça uso destas armas espirituais. Oração, louvor, palavra de Deus. E amanhã teremos mais uma arma espiritual para que você conheça e se arregimente aí para esta batalha. Deus abençoe, fica com Deus, até amanhã se Deus quiser.